Irmãos brasileiros, boa noite. Estamos iniciando mais uma palestra do canal Léo Vilaverde no YouTube. O título da nossa palestra de hoje são os 3 pilares da civilização cristã. Nós somos partes da civilização cristã. Fomos colonizados, o Brasil, por portugueses, um povo de forte tradição cristã, católica, protestante. E a nossa matriz cultural é cristã. As estatísticas do censo do IBGE nos dizem que nós somos 195 milhões de cristãos, católicos, protestantes. E temos aqui no Brasil uma convivência pacífica entre os diversos grupos religiosos. Eu faço uma distinção entre religião e magia. Religião é aquele grupo que admite que houve uma ruptura entre o homem e Deus e há uma necessidade de religar. Magia é tudo aquilo que não admite uma ruptura, nem a necessidade de religação. Okay? Isso é básico para a distinção entre religião e magia. Ambos são movimentos místicos. Okay? Ambos creem no mundo espiritual e em divindades, okay? Mas há uma diferença fundamental, que muda tudo. Hoje nós vivemos um tempo crítico. Nós estamos presenciando no mundo hoje o fenômeno da cristofobia. No Brasil houve um ano em que morreram cerca de 200 gays. E houve um grande escândalo nacional. Só que naquele mesmo ano tinham morrido 50 mil pessoas. E, portanto, 200 pessoas e 48.900 e 800 é uma diferença muito grande. Dentre esses 50 mil brasileiros, não é? A maioria, sem dúvida nenhuma, eram cristãos, católicos, alguns protestantes. Então está acontecendo um ataque global contra o cristianismo como nunca aconteceu antes. Okay? Então você tem aí um movimento chamado neoateísmo global, que foi liderado pelo biólogo Richard Dawkins, que recentemente, num vídeo, não tão recentemente, alguns anos atrás, num vídeo chamado De Sapo a Príncipe, negou a existência do acaso e automaticamente negou a possibilidade do próprio ateísmo, que se baseia fundamentalmente no acaso. Mas o neoateísmo é poderoso e tem saído às ruas fazendo passeata, fazendo propaganda, usando outdoor, fazendo uma verdadeira agressão contra os cristãos do mundo todo, católicos, protestantes, anglicanos, metodistas, ortodoxos, todos. Ok? E tem uma ideia básica: a religião é má, ela provoca guerras, destruições, etc. Ela é antiprogressista, ela é retrógrada. Então essa ideia está sendo difundida pelos neoateístas em toda a Terra. Mas isso é verdade? Claro que não, isso é uma grande mentira. Na verdade, eles tentam confundir o cristianismo, a história do cristianismo, com o terrorismo islâmico dos dias atuais. E passar para a população, inclusive para os próprios cristãos, a ideia de que religião é violenta, que religião deve sumir. Okay? Mas, ao mesmo tempo, existe a elite globalista que quer estabelecer essa nova ordem mundial, né? Que na verdade é um retorno ao paganismo. Essa sociedade intercultural que querem criar exclui o cristianismo e forma um grupo formado por todos os grupos místico-mágicos. Okay? O esoterismo, utilizam a ecologia, utilizam 1000 formas para implantar essa sociedade intercultural pagã, na verdade. Mas antes eles querem
o fim do cristianismo. Ok? Pesquise na internet sobre a nova ordem mundial. Os cristãos se defendem, na verdade. Os judeus e os cristãos são atacados desde a sua origem. Ok? Abraão surgiu cerca de 4.000 anos atrás. Ok? E o Moisés há 3.600 anos atrás. Mas os judeus não viviam em paz, especialmente porque na antiguidade não havia paz em lugar nenhum. A principal atividade era a guerra, o saque, o ataque, o estupro, né, o rapto das Sabinas e coisas do tipo. E os cristãos, por exemplo, são famosa a guerra, o ataque dos filisteus contra os judeus, a escravização dos judeus no Egito, etc. Então, não havia paz para os judeus desde a antiguidade. Chegam então os cristãos e passam por um grande período de perseguição dentro da própria Judéia. E aí matam Jesus, matam os apóstolos e tal. E aí vem Nero e toca fogo em Roma para fazer um poema. E a partir daí Nero acusa os cristãos de terem provocado um incêndio. E aí começam as perseguições contra os cristãos, que são 10 imperadores que perseguem os cristãos. Fazem festas iluminadas por cristãos em chamas. Jogam cristãos no Coliseu e soltam feras para devorá-los. Crucificam cristãos. Enfim, uma barbaridade tremenda. E aí, finalmente, no ano 313, o imperador Constantino dá liberdade de culto aos cristãos. No ano 395, o imperador Teodósio oficializa o Império Romano, porque o Império Romano estava se desintegrando e, sob o ataque dos bárbaros e pela própria imoralidade e violência do Império Romano. E aí o cristianismo cresce e o cristianismo é a grande esperança de unidade do Império, né? E de impedir a desintegração do Império Romano. É exatamente o que o cristianismo faz. O cristianismo organiza os cavaleiros da cruz, envia para regiões sob ataque. Esses cavaleiros tinham autoridade de estabelecer a ordem, de formar um exército. E assim o cristianismo consegue impedir a desintegração do Império Romano, né? E faz coisas extraordinárias, né? E uma das primeiras grandes obras do cristianismo foi a libertação total de todos os escravos dentro do Império Romano. Ok? Então, os governos ateístas, ok, da Revolução Francesa para cá, segundo Rudolf Rummel, em um livro maravilhoso chamado Democídio e Estatística, Rummel estabelece uma pesquisa estatística histórica, onde ele mostra, prova, que 230 bilhões de seres humanos foram assassinados por governos ateístas. Para não falar muito, basta citar o Hitler, né, a Segunda Guerra Mundial, o massacre, né, de mortes de quase 20 milhões de pessoas, o comunismo na Rússia, que matou mais de 40 ou 50 milhões de pessoas, o comunismo na China, com Mao Tse-tung, que matou 70 milhões de chineses, o comunismo do Pol Pot no Camboja, que matou metade da população, 3 milhões e meio de pessoas, e enfim, o comunismo ateu se espalhou pelo mundo e destruiu a paz em toda a terra, provocando a luta de classes, provocando terrorismo, provocando um verdadeiro genocídio. Então, os governos ateístas provocaram, desde a antiguidade, mortes, genocídios, saques, roubos, que jamais podem ser comparados com o cristianismo. Portanto, o neoateísmo é uma grande mentira satânica. O cristianismo é uma religião de paz. Mas imagine o cristianismo na Idade Média. Os mongóis, liderados por Gengis Khan, aonde passavam, matavam até os animais. Era um massacre, um banho de sangue, não havia paz para os cristãos. Os árabes, as invasões árabes na Europa, que estabeleceram
Já no ano 711, por exemplo, o Império Andaluz, estabelecido pelos árabes, depois o Império Otomano, né? No ano 1300, 1299 precisamente, e não havia paz, invadiam todos os lugares e eram cruéis, né? E, portanto, os cristãos tinham que se defender. A tomada, a invasão de Jerusalém, que obrigou a formação das cruzadas para libertar o Jerusalém que estava na mão dos árabes, que sempre foram cruéis, ok? A escravidão árabe, por exemplo, escravizou 17 milhões de negros e castrava os homens e usava as mulheres como escravas sexuais. Então, enquanto o cristianismo eliminou a escravidão do Império Romano, os muçulmanos estabeleceram uma escravidão impensável em termos de crueldade. Finalmente veio o rei Filipe V da França, que resolveu destruir os templários, e a partir dali foi o nascimento do absolutismo, que levou o Papa para Avignon, no sul da França, onde os papas ficaram escravos da França, e é um período de obscuridade, de violência sem igual. Mas a Igreja Católica, o cristianismo ali, estava praticamente neutralizado. Os reis da Europa se rebelaram contra o catolicismo. Okay? Por cerca de 200 anos, os papas viveram escravizados, até que houve a eleição de Urbano V e o retorno do Vaticano para a Itália. Okay? Então esse é um período de trevas negro da Idade Média. Okay? Então, a cristofobia é uma questão histórica. Ok. Então por quê? Por que tanto ódio? Por que tanto ataque? O que o cristianismo fez de maldade realmente na Terra? No século XV, quando eclodiu a Reforma Protestante, buscando mais liberdade para ler a Bíblia, etc., e também o Renascimento Cultural, de onde vieram as ideias que inspiraram o Renascimento Cultural? Até mesmo os ateus, pesquisadores, sociólogos, etc., historiadores, atribuem a Lutero a renascença. Lutero inspirou uma mudança de mentalidade. Mas aquelas ideias de Lutero foram forjadas durante a Idade Média. Okay? O livro do historiador Thomas Woods, Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental, publicado no Brasil pela editora Quadrante, é um estudo histórico dos notáveis, extraordinários feitos da Idade Média. Para dizer pouco, basta dizer que a Idade Média criou as universidades e Tomás de Aquino utilizou as ideias da ciência grega, especialmente de Aristóteles, para construir a ciência cristã, okay? Que foi combatida lá por volta do século XVIII, okay? E século XIX, com a Revolução Francesa e o surgimento da ciência ateísta, que hoje, no século XX e XXI, está sendo desmontada, especialmente pela física quântica e pela biologia molecular. Ok? Então, primeiro pilar da civilização cristã é a fé e a moralidade cristã. Ok? O direito natural, que foi desenvolvido e aprofundado pelos estudos de Tomás de Aquino, de Santo Agostinho, de Anselmo, dos grandes pensadores medievais, ok? Gerou também o direito canônico, ok? E inspirou também o direito positivo, normas sociais necessárias para o dia a dia, ok? A valorização da família natural, homem, mulher e filhos. Esta é a base, essa dualidade natural. Toda a natureza é formada por unidades duais, positivo e negativo. O homem e a mulher é uma dessas unidades duais naturais. Okay? E é a base da própria sociedade. Okay? Sem a família natural, okay, a sociedade não existiria. Okay?
O sistema econômico criado pelo cristianismo, né, na Idade Média, o sistema feudal, na verdade era muito mais justo do que certos modelos de economia que existem no mundo hoje. Porque os servos não eram escravos. Os servos não podiam ser arrancados da terra. Os senhores feudais não podiam aumentar o custo das terras, do uso das terras. Os servos podiam se reunir nos burgos, que eram feiras livres, onde eles trocavam os seus produtos e conseguiam até dinheiro. Muitos servos se mudaram para o burgo, conseguiram sua liberdade, sair das terras, se mudaram para o burgo, criaram negócios no burgo e deram origem a cidades. Muitos servos chegaram a comprar as terras dos seus próprios senhores feudais. Então havia mobilidade social, apesar das dificuldades, porque a economia feudal era um sistema servil e era centralizado na aristocracia, na igreja. Então as grandes massas populares não eram beneficiadas pela economia. Isso só aconteceu a partir do século XVIII, XIX, com a era vitoriana, com a Revolução Industrial, o surgimento do capitalismo, que centralizou, né, nas massas. O capitalismo, em vez de atender só a aristocracia, só a igreja, a elite, se voltou e percebeu a imensidão das massas populares que eram potenciais consumidores. E o capitalismo é exatamente isso, uma mudança de foco, da elite para as massas. E o capitalismo popularizou os bens de produção e, para atender à demanda, precisou inventar máquinas que pudessem produzir em série. Hoje você vê até automóveis aos milhões produzidos em série. Isso é fruto do liberalismo econômico, que o Marx chamou de capitalismo. Está certo, porque o sistema de economia livre exige um capital, um acúmulo de capital para que haja investimento. Ok? Isso não é maldade, o fruto do ateísmo. Ok? E, além do mais, liberalismo econômico, feiras livres, livre comércio, sempre existiu em toda a história. Ok? Então, o sistema capitalista, a economia livre, é um modelo de economia natural, que sempre existiu e foi se ampliando, até chegar nos dias atuais, onde predominou, inclusive nos países comunistas, que combateram, há 150 anos, combatem o capitalismo e o acusam de ser destrutivo. Os títulos de nobreza eram dados aos nobres por filantropia. Hoje, muitas pessoas que são prósperas, que praticam a filantropia, também recebem muitas honras, muitos agradecimentos da sociedade. A moralidade cristã enfatizou os valores morais da família. Nos anos 60, quando o cristianismo ainda era forte, o padrão moral era muito mais elevado. Okay? O namoro não era no motel, o namoro era em casa. Tinha mais dignidade as pessoas, eram mais cristãs, vamos dizer assim. Okay? Na família natural, existem 4 tipos de amor. Amor parental, dos pais para os filhos, o amor conjugal dos cônjuges, o amor fraternal entre os irmãos e o amor filial que se recebe dos filhos. Essas 4 formas de amor que nascem no seio da família natural geram 4 tipos de relações sociais. E essas relações geradas no seio da família se projetam para a sociedade. Okay? E geram a relação do aluno para o professor, que é o respeito de um filho por um pai. Okay? A relação entre amigos é uma relação fraternal, de irmãos. E assim sucessivamente. Se essas 4 relações que nascem desses 4 tipos de amor do seio da família predominassem na sociedade, se os governos entendessem, seguramente haveria muito mais paz social. A degradação, a promiscuidade e o aumento da criminalidade dependem da
prática dos valores morais estimulados e promovidos pelo cristianismo, pela Bíblia. Ok? Além disso, a visão cristã, ela tem uma visão harmoniosa da natureza. Tomás de Aquino estudou a natureza e, de um modo geral, os escolásticos, os grandes pensadores medievais, e também já os pensadores cristãos até hoje, os pensadores, os chamados escolásticos tardios da escola de Salamanca, no século XVI. E todos esses grandes pensadores cristãos sempre viram o universo de uma forma mais harmoniosa, não com essa visão catastrofista da ciência ateísta. Tudo nasceu de explosões. O universo nasceu de uma explosão no Big Bang. A Terra nasceu por um choque de pedras, de meteoros uns contra os outros. A Lua nasceu de um choque de um meteoro contra a Terra. E tudo é assim. Até a evolução das espécies nasce um devorando o outro pela competição, pela luta, pela sobrevivência. É uma visão realmente satânica. Mas na Idade Média havia uma visão mais ecológica. Um livro chamado A Nova Ordem Ecológica, do Luc Ferry, um francês, ele analisa como era a visão dos povos na Idade Média, a visão organísmica. As pessoas viam a natureza de outra maneira. E o poder de destruição era muito menor. Okay? A tecnologia medieval não permitia a destruição. Então não havia praticamente devastação ecológica. Os indivíduos caçavam gravetos para fazer o seu fogo, cozinhar a sua comida. Ok? Então não havia esse período obscurantista, né, que a historiadora Regine Pernod, em seus livros O Mito da Idade Média, Luz sobre a Idade Média, e muitos historiadores atuais têm contestado duramente essa visão. Não que na Idade Média não tivessem problemas. O abuso de poder das autoridades clericais e também dos reis. Okay? Então havia problemas também na Idade Média. Então o cristianismo teve um poderoso papel civilizatório ao enfatizar o direito, a justiça, ao enfatizar a pureza, a castidade, o matrimônio. São valores absolutos, são constantes sociais que emanam da consciência moral do ser humano. O senso de justiça, o senso de dever, o senso de ordem. Okay? São constantes sociais que nós estudamos numa palestra nossa que aborda a questão das constantes sociais, que são valores morais imutáveis, onipresentes em todas as culturas de toda a história, de todos os tempos. As invasões dos árabes e dos mongóis, que nós já falamos aqui, é um outro problema sério enfrentado pela Idade Média, e que a Idade do Cristianismo soube administrar muito bem, e apesar de todo o ataque, criou realmente um sistema de pensamento extraordinário. A Suma Teológica de Santo Agostinho e as sumas, de um modo geral, criados na época, desafia a inteligência atual. Okay? A visão do Tomás de Aquino, quando ele trouxe as ideias da ciência grega, pré-ciência na verdade, e forjou o pensamento tomista, né, que inspirou a Igreja Católica, que inspirou a educação. Para se ter uma ideia, no ano 800, com o Carlos Magno, naquele período, em questão de uma década, foram criadas 200 escolas em toda a Europa. A Igreja Católica criou as escolas e as universidades. Okay? Apesar dos ataques dos paganistas e ateístas, que sempre atuaram poderosamente ao longo da história, e muito mais ativamente depois do advento do cristianismo. A eclosão da reforma luterana, naquela ocasião, a imprensa de tipos móveis foi criada na China antiga, onde se fazia uma espécie de serigrafia. Mas o João Gutenberg desenvolveu os tipos móveis, a imprensa de tipos móveis na Europa, ainda no século XV. Okay? E quando a reforma protestante eclodiu, e a renascença eclodiu juntamente, né, a imprensa já estava disponível. E então vieram os ateístas, né,
de sempre e usaram a imprensa e escreveram muitos livros falsos atribuindo a Lutero e inventaram barbaridades. Havia crimes como, por exemplo, a Inquisição Espanhola cometeu barbaridades contra aquelas pessoas que eram anticristãs ou não cristãs. Okay? Durante toda a Idade Média, durou cerca de 1000 anos, o paganismo e toda essa alquimia e toda a bruxaria era coibida, okay? Era proibida, não havia uma livre circulação desse tipo de ideia como existe hoje. E o ateísmo aproveitou muito aquele momento e exagerou todo tipo de acusação para denegrir o cristianismo e para fazer expandir a visão ateísta, okay? Contra os cristãos. E o ataque contra o cristianismo ele é notável em Maquiavel e em Hobbes, por exemplo, quando ele fala que o homem é essencialmente mau e que a sociedade nasceu quando fizeram um contrato social, dando a um tirano absoluto todo o poder para proteger os indivíduos. Então, o ataque ali foi grande e o cristianismo também se defendeu, né, como podia naquela ocasião. O conceito de Deus foi profundamente atacado, okay, naquela ocasião, e ideias já científicas de Rousseau, de Locke, ideias de outros pensadores, filósofos da época, já criaram uma base para inspirar a Revolução Francesa. E, naquele momento, a ideia de Deus e da religião cristã foi profundamente contestada e, finalmente, Napoleão veio e concretizou o ateísmo, né, tirando a influência total da igreja, do cristianismo, da igreja católica, da Bíblia, e criando o Código Civil. E logo em seguida Napoleão acabou com essa história de democracia e implantou uma ditadura como imperador e decretou o bloqueio continental e começaram as guerras napoleônicas, que mataram 5 milhões de pessoas. Napoleão era um tremendo ateísta. Napoleão não foi um herói francês, foi um criminoso, que matou e provocou a morte de milhões de pessoas. Então, essa cultura de guerra que enaltece Napoleão e outros guerreiros, como Alexandre, etc., é anti-paz. É uma cultura de ateísta. Né? E, finalmente, vieram o satanismo filosófico, do qual nós já falamos, Maquiavel, Hobbes, Rousseau, Descartes, Newton, Nietzsche, Robespierre, Napoleão, Feuerbach, Laplace, Darwin, né? Marx, Lenin e Stalin. E, finalmente, você vê o neo-ateísmo do Richard Dawkins como herdeiro de toda essa tradição ateísta e satanista, anticristã, essencialmente anticristã. E nesse grupo você tem que incluir o islamismo, que é profundamente anticristão e tem como meta clara e pública, okay? Não é uma questão de oculta, isso hoje é público, a total islamização do mundo, né? A morte de todos os outros grupos. Na Índia, 1 bilhão e 200 milhões de pessoas, a maioria absoluta hinduísta, vão morrer todos. A Europa cristã, todos os cristãos do mundo, 3 bilhões de pessoas ou mais, morrerão todos. O islamismo tem como meta a destruição total da civilização cristã e a implantação do islamismo em todo o mundo. Okay? Isso não é segredo. Okay? A questão é saber se o islamismo é melhor do que o cristianismo. E é claro que não é. Okay? Qualquer idiota sabe que não é. Okay? Porque o cristianismo não prega essa crueldade. Okay? Então, o segundo pilar da civilização cristã é a filosofia grega. Okay? As ideias de Sócrates, Platão e dos filósofos chamados humanistas, pré-socráticos, eram mais ligados no universo, na questão do universo. Na essência, né, do universo. O que vinha primeiro, Demócrito foi o átomo.
que a ideia do átomo acabou pegando mais para o materialismo. Okay? Mas o Sócrates tinha uma visão diferente, Platão tem uma visão diferente. Aristóteles se afastou da visão socrática e platônica para se ater mais na questão da ciência. Aristóteles deu uma grande contribuição para o pensamento científico, porque ele desenvolveu a lógica, leis que regulam o pensamento. Claro que ainda há muitos limites no pensamento de Aristóteles, e a ciência foi muito além. Mas a ciência usou parte das ideias e do método dialético de Aristóteles. Então, a filosofia grega buscava a verdade e a coerência, ok? Entre o pensar e o agir. Os três valores básicos da filosofia grega eram o verdadeiro, o belo e o bom. São Tomás de Aquino apresentou como as três faculdades fundamentais da natureza humana: emoção, intelecto e vontade. Eu acrescentei uma quarta faculdade, que é o amor. O amor é altruísmo, é amor sacrificial pelos outros. Isso é diferente da mera emoção que você sente ao ver um filme, ao ler um livro. Okay? Então é amor, emoção, intelecto e vontade. São as quatro naturezas, faculdades fundamentais da natureza humana. Okay? Os copistas medievais é um capítulo à parte. Okay? Foram os muçulmanos da antiguidade que saquearam a biblioteca de Alexandria e finalmente, por ordem de um daqueles líderes muçulmanos da época, a biblioteca de Alexandria foi incendiada. Mas misteriosamente, alguns manuscritos do Aristóteles foram parar entre os gregos, entre os árabes, aliás, e que, ao invadir a Europa e ao invadirem a Espanha, tomarem a Espanha, ao criar o Império Otomano, esses livros começaram a ser conhecidos na Europa, mas entre os cristãos também eles foram preservados. Okay? Durante a Idade Média, havia os copistas, não havia imprensa, tudo era copiado à mão. E os documentos, você pode pesquisar na internet, os documentos produzidos na Idade Média pelos copistas, que eram à mão, como hoje uma pessoa que tem boa caligrafia. Um calígrafo é alguém que escreve uma letra muito linda. Na Idade Média era tudo copiado à mão. E todo mosteiro tinha uma biblioteca. E eram basicamente idênticos. Se fossem destruídos todos os mosteiros da Europa cristã e ficasse uma só, ali estaria uma obra de cada que existia em todos os outros destruídos. A obra dos copistas medievais é uma coisa extraordinária. E eles eram profundos estudiosos da filosofia, do direito, da moralidade, da ética, das relações sociais. E a Idade Média foi, se não fossem as invasões mongóis, as invasões árabes, os ataques internos da bruxaria, do satanismo, do ocultismo e dessas forças malignas, a Europa cristã teria muito mais paz e o desenvolvimento da civilização cristã teria sido muito maior. Apesar de toda essa tragédia, a civilização cristã é hoje a mais elevada civilização do mundo, o mais elevado nível de tecnologia e etc. E mais do que isso, a civilização, o desenvolvimento do capitalismo, o desenvolvimento da tecnologia, informática, robótica, etc., aumentou a produtividade e reduziu o tempo de trabalho, aumentando assim o tempo livre dos cidadãos, das pessoas em geral. E isto foi reconhecido pelos ateus. Por exemplo, o Alvin Toffler, em seus livros Choque Futura, Terceira Onda, Power Shift, e o Domênico de Masi, em seu livro Ócio Criativo, O Futuro Já Chegou, e outros livros, falando sobre a sociedade pós-industrial. Na verdade, não é pós-industrial, nenhuma cidade nunca será pós-industrial. O que nós temos aí é uma sociedade
mais aperfeiçoada, uma sociedade cristã mais aperfeiçoada em termos de filosofia, de arte, de cultura, etc. Ok? O terceiro pilar da civilização cristã é o direito romano. Os romanos tinham algumas ideias muito boas sobre a república e criaram uma ordem social extraordinária para os padrões da antiguidade. E o direito romano foi muito importante para o cristianismo, porque sobre o direito romano, o cristianismo criou o direito canônico usando a Bíblia e o direito romano, e finalmente surgiu o direito moderno, okay? O direito natural e o direito positivo, que eu preferia chamar de pragmático, porque é um direito construído para resolver problemas do dia a dia, do cotidiano social. Para se defender do ataque do satanismo, do ataque caímico, okay, das pessoas más, o cristianismo, a civilização cristã desenvolveu o direito e o sistema tríplice de legítima defesa, que é o sistema policial, o sistema judicial e o sistema prisional. A polícia prende, a justiça julga e a prisão isola o indivíduo mau da sociedade, ok? As pessoas tipo caímicas, estão sempre atacando as pessoas tipo Abel, abelíneas, ok? E é claro que o direito é impensável imaginar o mundo hoje sem o direito, ok? E a civilização cristã é, podemos dizer, né, a grande mãe do direito no mundo, ok? A pós-modernidade, que começa a se desenvolver, né, nos anos 70, na França, é uma ideia que é a negação total das três faculdades, dos três valores absolutos da filosofia grega e das três faculdades fundamentais da natureza humana apresentadas por Tomás de Aquino. É a negação da verdade, da emoção, do intelecto e da vontade, da ação. Porque a pós-modernidade nega a existência da verdade, nega o intelecto, nega a existência do belo, portanto nega o aspecto da emoção, a beleza, e nega também qualquer verdade científica, por exemplo. Nega também o que foi construído pela civilização humana. Então, na visão do relativismo cultural, que é um produto teórico do ateísmo internacional, okay, tudo é relativo, nada é absoluto, ok? Não existe verdade, a verdade é um discurso vazio, ok? Não existe beleza, o feio e o belo são idênticos. Não existe bondade, o verdadeiro amor é o amor a si mesmo, ok? É o egoísmo, ok? Então, é um ataque total contra os valores fundamentais da civilização cristã. Mas agora, liderados pela ONU, ok? Como prova o Pascal Bernardin em seu livro O Império Ecológico, ok? Da Vide Editorial, que está de parabéns por suas publicações, né? Aonde mostra prova, né, com documentos da própria ONU, como eles estão manipulando a ecologia para gerar um imposto mundial, ok? Pascal Bernardin foi mais além e também escreveu o seu Maquiavel Pedagogo, excelente livro sobre a influência da ONU, não é, do ateísmo na educação, ok? Desmoralizando, mudando, redefinindo o papel da educação, diminuindo o réu, imbecilizando, como o Olavo de Carvalho costuma dizer, criando um imbecil coletivo, ok? Esse livro foi estudado
pela professora Ana Campagnotto em seu canal Vlogoteca. Por favor, assistam, principalmente os professores. E temos aqui também o livro Imposturas Intelectuais, né? Da editora Best Bolso, de 2014, aonde o Alain Sokal e o Jean Bricmont estudam e desmascaram completamente a pós-modernidade e a sua chamada linguagem do lero-lero. Ok? É uma piada contra os pensadores cristãos, na verdade. É uma piada contra a civilização cristã ocidental, porque é a negação de todos os nossos valores, de todas as nossas ideias. E a substituição desses valores, dessas ideias, por ideias estúpidas. É a chamada linguagem do lero-lero, onde o sujeito escreve um livro inteiro sem dizer nada. Onde as referências que esses filósofos, que esses pensadores ateístas, marxistas usam, são infundadas. A pesquisa do Alain Sokal e do Jean Bricmont mostra que eles fazem referências que não têm fundamento algum. É só uma piada, né? É a pós-modernidade. O lero-lero é o seguinte: duas frases características desses pensadores idiotas do lero-lero. Geralmente marxista, porque o marxismo é um erro absoluto. O sol da noite é vermelho e branco como o gelo. Percebeu? Isso é lero-lero. O sol da noite é vermelho e branco como gelo. Uma estupidez dita com seriedade vai parecer para um idiota um pensamento profundo. Na verdade, é pura idiotice. Quer ver outra frase da linguagem do lero-lero? Veja na internet, estude mais sobre o assunto. A dureza da água quebranta o meu espírito. Ok? Parece uma poesia profunda. Nossa, como isso é profundo. Na verdade, é uma pura estupidez. Não tem sentido nenhum. Os caras têm escrito livros inteiros usando essa linguagem estúpida e posando de grandes gênios e menosprezando Tomás de Aquino, menosprezando tantos grandes, verdadeiros gênios do pensamento cristão. Então fique atento para a linguagem do lero-lero, para você também não ser um pensador lero-lero, um idiota que anda dizendo besteira por aí, né, para enganar outras pessoas que se deixam convencer. Okay? Então a ideia básica é enfiar na cabeça da humanidade que todo indivíduo que acredita em Deus é um idiota e que todo marxista lero-lerista é um gênio. Ok? O Olavo de Carvalho tem sido um especialista na desmoralização desses gênios do lero-lero. A verdade é que a mais elevada de todas as civilizações da história da humanidade foi criada pelo cristianismo. Um dos períodos mais belos da história da humanidade. O século XX é um século de sangue, de mentira, de traições, de destruição, de criminalidade, de desmoralização, de promiscuidade. Não tem se compara aos períodos de ouro da Idade Média. Né? Então, abra os olhos. Okay? O seu professor de história pode estar mentindo, pode estar enfiando na sua cabeça um monte de lero-lero. E você sai por aí repetindo esses lero-leros, achando que você é um gênio. Então você procura estudar mais. Okay? Assiste mais as palestras do Olavo de Carvalho, do Ives Gandra. Okay? Assiste mais os Pingos nos Is do Reinaldo Azevedo. E assista também as palestras do Léo Vilaverde. Também você vai encontrar algumas coisas interessantes aqui. Há milênios, o ateísmo, né? Na antiguidade, paganismo, ocultismo, chame como quiser, tudo isso tem um nome só: satanismo. É anti-Deus. Okay? A ideia de Deus, nós não vamos abordá-la aqui, mas ela já é hoje uma realidade na ciência. Não é? Há milhares de cientistas, de grandes cientistas no mundo, que já admitem claramente que
Com a física quântica e a biologia molecular, não se pode mais negar a realidade de Deus. Por quê? Porque o código genético é um código. E toda linguagem codificada exige inteligência. Informação não pode ser gerada por processos naturais, geológicos, cosmológicos, etc. Mas somente por processos mentais. E não há qualquer dúvida no cientista, no pensador sério, de que o código genético é um código. Ele pode ser decodificado. Ele contém informação codificada, portanto, gerado por uma mente. E é claro que a mente que gerou o código genético antecedeu o homem. Porque todos os vegetais e animais têm o seu próprio código genético. Foram criados antes, ok? E na ciência deusista eu chamo de não criados por seleção natural, mas por transgenia natural, ok? Então, na verdade, tem lutado há milênios, né, o satanismo, com 1000 nomes, com milhões de deuses. Na verdade, o monoteísmo precedeu o politeísmo. Por quê? Porque toda falsidade só existe se vier com uma contraproposta de uma verdade. Ok? Você não falsifica uma obra que não existe. O falso é precedido pelo verdadeiro. O falso é uma cópia do verdadeiro. E o monoteísmo, registros na história da arqueologia, e existe um vídeo interessante de um cristão do programa Evidências, né, um arqueólogo, né, que o título do vídeo é Filosofia e Religião. Ali você vai ter uma boa aula, não é, do que significa o monoteísmo com a verdade que precede a falsidade do politeísmo. Porque o politeísmo é nada mais do que uma outra forma de ateísmo. Porque na Índia, por exemplo, são 360 milhões de deuses. Então, qual desses deuses é verdadeiro, tem a verdade? Qual das condutas, dos padrões de conduta desses deuses é o padrão de conduta certo? Não há como você definir o que é verdade, o que é certo ou errado. Percebe? Então, é uma bobagem. O ateísmo é a estupidez. Eu escrevi um artigo chamado Ateopatia, onde nós analisamos, assim como o Kurt Gödel demonstrou no seu teorema matemático da incompletude, que o ateísmo é irracional. Okay? E os matemáticos sabem disso muito bem. Okay? Porque o teorema de Gödel é o pesadelo de todo matemático. Okay? Então, o ateísmo é irracional, não existe efeito sem causa. Okay? Então, em toda a história, o mal sempre atacou o bem. O Brasil vem sofrendo ataques dessa rede de TV chamada Globo Mal, que está sempre difundindo a maldade, atacando os valores morais da família cristã, atacando os valores do cristianismo. Também essa rede, a Globo Mal, terá que um dia se justificar perante Deus. Ok? E também, como todos os impérios que atacaram Deus no passado e desapareceram da face da terra, essa Rede Globo também desaparecerá. Ok? Então, a vitória final é de Deus, porque Deus é verdadeiro. A vitória final é do amor e da verdade e do bem. É disso que toda a humanidade gosta. É isso que toda a história do humano prova. A humanidade tem guerra e paz, mas ela ama paz. Ela tem moralidade e moralidade, mas ela ama a moralidade. Ela tem a mentira e tem a verdade, mas ela ama a verdade, ok? Algum dia a humanidade se livrará dessa natureza híbrida, bem e mal, e se livrará também dessa cultura híbrida, bem e mal, e também desse modelo de sociedade híbrido, onde o bem e o mal convivem em conflito tremendo. Okay? Isto
terminará porque nós fomos criados por Deus. Okay? E Deus sempre venceu ao longo da história. O que aconteceu com o Império Comunista? Implodiu. O que aconteceu com a turma do PT? Implodiu. Desafia Deus, será derrotado. Então, o certo é estudar mais, aprofundar mais. Não dá para você simplesmente desprezar toda a bibliografia cristã, toda a bibliografia de grandes filósofos e cientistas que acreditavam em Deus, que eram deusistas, só porque você achou que aquilo tudo não presta, que aquilo tudo é errado, que você é o gênio, você é o gênio do lero-lero. Ok? Então, pare, meu irmão, pare e pense. Ok? Porque o bem, a verdade e o amor triunfarão. Deus triunfará. Que Deus nos ampare. Muito obrigado pela atenção.